Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E no programa de hoje, da Grande Mesa, o episódio de hoje, nós vamos tratar de Eu Vou Te Revelar um dos grandes segredos que ninguém te conta. É isso mesmo. Nesse programa, nós cuidamos dos seguintes benefícios. Aqui nós abordamos as estratégias da sua jornada em reduzir ou até acabar com as brigas crônicas e a desobediência dos filhos em até 6 semanas. É isso, gente. A gente vai falar um pouco sobre a mesa posta. Hoje eu trouxe também aqui, ó. A gente vai mostrar para vocês mais um pouco nesse episódio, mais um pouco sobre a mesa posta. Mas antes disso, a gente tem aquele bate-papo que habitualmente a gente faz, e é um programa de perguntas e respostas que a minha equipe já selecionou algumas perguntas. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. É com muita satisfação que eu estou aqui para falar sobre a mesa posta. E hoje a gente vai abordar mais uma vez, gente, algo assim super importante. A gente vai falar sobre a mesa nas suas 3 esferas. E é isso. Então, nós vamos aqui para a primeira pergunta. O que é a mesa? Olha, essa pergunta, ela vem sempre. Mas a gente vai elaborando tanto, vai falando tanto, que vai esmiuçando tanto sobre o tema, que nunca é demais, né? Então eu vou responder aqui para vocês desde o início, desde a raiz, sabe, do começo mesmo, do que realmente é a mesa. A mesa, ela, na palavra em Êxodo 25, Deus pede a Moisés que faça a mesa. Então, antes da mesa ser feita, né, não existia mesa. Na Grécia, no Egito, no Egito tinham aparadores, né, que eram para colocar decoração, arranjo, algum apoio de alguma coisa, mas mesa mesmo não existia. Então, Deus pede a Moisés que a mesa seja fabricada, seja feita. Então, a gente já começa de um princípio, é uma ordenança. E por incrível que pareça, as medidas foram assim de uma mesa retangular, né? Ele dá as medidas, na época usava-se o termo côvado, então era uma mesa retangular, não tão grande como a que a gente usa, mas assim, era bem similar às medidas de hoje, a altura, né? E uma mesa muito bem elaborada, não só com as medidas, mas como o material, que foi feita de acácia, madeira de acácia. O acabamento dela era em ouro. E ele também pediu a Moisés que fizesse os utensílios da mesa. E a gente vai tratar de um assunto aqui muito importante, porque muitas pessoas, quando vem uma mesa arrumada, uma mesa posta, elas têm um certo, né, daquela meia parada. Por que, gente, daquela meia parada? Você fica com aquela, como se fosse um gatilho. Isso é para você, porque Deus ordenou a Moisés que fizesse a mesa. E pasmem, gente, na palavra não usa-se o termo copo, usa-se o termo taça. Então ele pediu que ele fizesse a mesa com madeira de primeira, com acabamento em ouro. Os utensílios que ele pede eram taças, pratos, vasilhas, candelabros, tudo do bom e do melhor. E ele também pede a ele que a mesa seja colocada em lugar de destaque, né? Porque a mesa foi feita para colocar no tabernáculo. E os pães na mesa, que é a parte mais importante, né? Dessa construção. Então, para vocês terem uma ideia, essa pergunta veio hoje, então eu resolvi esmiuçar mesmo, trazer para vocês o contexto da mesa, para a gente poder já começar com tudo, para vocês terem essa ideia de que não existia, antes de Deus pedir, né, ordenar a Moisés que a mesa fosse feita. Então, ela foi feita com esses detalhes, com essa riqueza de detalhes, de medida, de material de primeira, com tudo, né? Com todos os utensílios de primeira. Então, quando você perceber, se você não tem o hábito ainda do uso da mesa, se você já foi convidado e fica com medo, não sabe por onde começar,
Essa mesa é para você, sim. Eu sempre falo nos meus programas que as pessoas acham que isso é frescura, mas não é frescura. Nós fomos feitos, você foi feito para o bom e para o melhor, né? Então aqui a gente vai para a segunda pergunta. Oi, Mary, seja bem-vinda. Fernanda, seja bem-vinda. Oi, Jamia, olha só que graça. Seja bem-vindo. Se vocês quiserem colocar alguma pergunta aí, pode colocar, tá? Mas eu vou tratar da segunda aqui, que o nosso pessoal deixa no direct e a gente acha por bem responder, né? Mas sejam todos bem-vindos. Aí aqui eu vou falar para vocês sobre a mesa nas 3 esferas, que a gente gosta muito de tratar desse tema, né? A mesa, a gente já falou aqui sobre a parte física dela, da construção dela, de onde que veio a mesa. Agora a parte que eu sempre ensino para os meus alunos, que é a parte da etiqueta, porque um homem que ele aprende, né, uma mulher que aprende a usar os utensílios, ele já está tratando de maneira inconsciente a obediência. E a obediência, gente, ela leva ao sucesso. Então, se tem alguma coisa que querem tirar de você, é a mesa. Então, na mesa, a gente aprende a obediência, aprende a fazer as coisas da maneira certa. Isso é um preparo para um próximo nível. Então, a primeira parte dessas 3 esferas, essa parte física, é a parte da etiqueta, essa parte do conhecimento da mesa, por si só. A segunda parte, a segunda esfera que eu gosto muito de tratar é a parte da espiritualidade, né? Ou, nos dias de hoje, principalmente, as pessoas estão buscando o autoconhecimento e a mesa, nessa parte da espiritualidade, sempre que você for utilizar a sua mesa na sua casa com a sua família, se você não tem família ainda, faça o uso dela sozinho. Se você está começando agora, precisa de uma coisa muito importante, você precisa ser intencional. É o posicionamento, essa segunda parte, né, que é da esfera da mesa, que eu gosto de falar muito, que é a espiritualidade, que é você se autoconhecer, que é você praticar aquilo que vai te trazer benefícios para sua família, para sua casa. Você precisa ser intencional. Para quem tem filhos pequenos, precisa ser intencional quando vai usar a mesa. Para um casal, se você está casado há muito tempo, você precisa ser intencional para poder renovar algumas coisas. Se você ainda não tem a pessoa certa, eu fiquei viúva muitos anos, cuidei dos meus filhos, cuidei da minha mãe, e chegou um momento que eu falei, agora chegou a minha vez. Eu fui intencional. Eu colocava o meu lugar para fazer a minha refeição e colocava o lugar daquele que eu nem conhecia ainda, do meu lado. E já agradecer a Deus como se fosse verdade. Então você precisa ser intencional em tudo que você faz. E na mesa muito mais. Porque a mesa você já percebeu que ela é uma ordenança. Deus pediu a Moisés que fizesse. E a gente precisa valorizar isso e utilizar isso da melhor maneira possível. E a terceira parte dessa esfera, que eu estou falando dessas 3 esferas, é a parte mental. Então quando você cuidou do físico, você está sendo intencional, está cuidando da parte espiritual. Você precisa cuidar da mentalidade. Porque o homem, ele é aquilo que ele pensa. Então, quando a gente cuida da nossa mentalidade, na bem da verdade, você está cuidando da higiene da sua família. A mentalidade, renovação da mente, é renovar a sua mente. Então, sempre que você está renovando a sua mente, você está proporcionando coisas novas para sua família. Você está proporcionando um futuro melhor para sua família. E na mesa, gente, para você cuidar dessa parte mental, precisamos estar todos presentes. Não fisicamente, nós precisamos estar realmente no agora. Eu sei que as pessoas hoje ficam muito ocupadas, trabalham, se tem filho pequeno, está na escola, se está na meia-idade, está estudando, é curso, é natação, tem marido que viaja, mas quando vocês estiverem à mesa, estejam no agora, estejam presentes. Porque algo está acontecendo nos últimos tempos que querem tirar sua atenção.
as telas, né? Eu estou falando aqui algo que parece ser redundante, mas é algo muito importante. A mesa ela vai te proporcionar calma, ela vai te proporcionar uma alimentação correta, pois você não vai comer demais. A mesa bela, bem organizada, ela vai te proporcionar prazer. É bom um homem ter prazer. Um homem e uma mulher à mesa, eles têm aquela coisa da prosperidade. Então, quando você está cuidando da sua mentalidade, você está cuidando disso tudo. Está proporcionando memórias afetivas inesquecíveis para sua família. Se você tem filhos pequenos, eu sempre falo. E outra coisa, eu gosto muito de falar filhos pequenos, porque como eu tive o hábito de usar a mesa quando meus filhos eram pequenos e depois sempre utilizei. A minha casa vivia muito cheia, que meus sobrinhos vinham, nossos afilhados. Então, esse hábito da mesa muito cheia eu sempre tive. Mas os tempos de hoje pedem que vocês renovem a mente. Renovar e limpar, sabe? É fazer essa higiene mental, nos prepararmos para a refeição, nos prepararmos para esse momento, deixando televisão de lado. Não tenham televisão nesse momento, não tenham celular, porque eu sempre falo, o alimento ele é o convite para que estejamos juntos, para que estejamos todos ali. Então, a alimentação ela é só o convite para que as pessoas estejam juntas. E isso, gente, isso é tudo. E a neuroplasticidade, ela também comprova hoje que os benefícios da mesa, elas não são somente para as pessoas que novas ou crianças, é para qualquer momento, é para qualquer idade, né? Eu tive uma aluna na última turma que ela começou a criar o hábito dos filhos dela já adolescentes, que eles não tinham o hábito da mesa. Ela começou a trazê-los para a mesa e a atmosfera da casa dela mudou. Então é para qualquer período, é para qualquer idade, é para qualquer momento. Ele precisa ser trabalhado, é importante trabalhar essas três esferas da mesa, né? Da parte física, da parte da etiqueta, do mise en place, da beleza, da decoração, das flores, da parte espiritual, porque o autoconhecimento liberta, né? Do posicionamento, precisa ser intencional em tudo que se faz, principalmente na mesa. E a parte mental, porque não adianta você cuidar do físico, você cuidar da espiritualidade, mas precisa cuidar da parte mental, da renovação da mente, porque vai dar frutos, né? Isso é super importante, é super eficaz. Essa é uma grande amiga, Oi, Ana. também de mesa aposta, utiliza na família dela e ela Sim. todos esses benefícios e talvez saiba até mais. Então é um prazer, né, tê-la aqui com a gente hoje. É... É um prazer estar na sua live maravilhosa. E você ensina muito, Ana. Você não só ensina a questão da mesa posta em si, né? Materialmente Sim, falando, da colocação de pratos, da feitura de sim, arranjos, mas sim, você fala da presença. Isso que você acabou de falar, não é? sim. Não basta a gente só sentar à mesa, fazer pratos deliciosos, fazer uma mesa maravilhosa formalmente falando, mas você precisa estar presente, você precisa ter a sua emoção naquele ambiente, você precisa desejar participar, porque você pode fazer tudo isso e não estar presente, Ó, não é? Deus, ele criou o jardim. Olha, olha, olha a mesa que Deus fez no jardim. Deus sim, criou o jardim com todas as árvores, tudo foi dado ao homem, mas o homem, ele fez uma opção. Ele não quis a presença. Ele saiu da presença, verdade. né? No momento que ele não entendeu o que Deus queria, que era a presença, estar com o homem, participar daquele banquete. Ele perdeu a melhor parte, Verdade. não é? Então, que a gente possa se atentar. É muito legal esse seu trabalho, eu acho maravilhoso. Ana, você me ensina muito, eu amo aprender com você Eu, e amo também as suas colocações como pessoa, entendeu? De trazer sempre a consciência das pessoas quanto a estar presente, não é? Quanto a gente deixa de aproveitar, porque emocionalmente a gente está rachado, não é? A gente está o mundo em ele pedaços, mundo, não ele é? Fragmentado, eu diria que fragmentado. Uma sim, parte da gente está ali, outra parte no trabalho, outra parte em outro lugar, outra parte.
Então a gente precisa, nesses momentos, realmente pedir a Deus, né, sabedoria de a gente estar integralmente nos Sim, lugares. Eu tenho aprendido isso, porque eu sou uma pessoa que sou calma, mas eu penso muito, assim, muitas coisas. totalmente acelerado. Minha cabeça ela gira, né, em muitas coisas. Eu acho que as mulheres têm essa caixa, essas Sim, caixas, né, que verdade, elas pensam em tudo ao mesmo tempo. O homem não, eu acho que o homem ele é mais seccionado, né? verdade. Quando ele está no lugar fazendo uma coisa, ele só faz aquilo. Então, eu acho que é mais fácil para o homem. Para a mulher, né, como ela tem muitos encargos, então a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. E eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, eu quero estar íntegra, inteira, nos momentos que o Senhor separou para isso. Seja nas refeições, seja em qualquer ambiente que eu esteja, que eu possa ser inteira, não é? Participar, aproveitar, degustar, não é? Não só do alimento, mas das pessoas que estão ali Sim, do meu sim. lado. Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu gosto muito de tratar a mesa nessas três esferas. Uhum. E se a gente parar para pensar, a mesa é a parte mais importante da casa. As pessoas Sim. não é, né? A cozinha, ela tem todo onde é feito o alimento, né? Uhum. O quarto é onde você descansa, você desfruta do sono. Sim. A garagem é a casa das máquinas. Uhum. O sofá nem existe sofá na palavra. Sim. Não tem. E as pessoas dão muito destaque. Bonito, é um momento de você desfrutar, ler um livro. Mas a parte mais importante da casa da pessoa é a mesa, é o lugar de destaque. É onde ali, desde que é bebê, já está tendo a instrução. E quando a família está presente, ela é o próprio reino aqui e agora. Ninguém pode. Uhum. Quando fecha a porta, é só aquela família. Sim. Não, quando eu falo do presente, da palavra Uhum. estar aqui no agora, nada de se interferir. Se eles tiverem que desafiar, resolver algum desafio, Uhum. escolher uma viagem, criar planos, tratar de estudos, para onde que os filhos vão estudar, é aqui que se Sim. resolve, porque é todos iguais. Onde tem diálogo, né, Onde Ana? tem o diálogo, onde todos estão no mesmo nível, no mesmo Olho no olho, né? olho no olho. Não tem aquele que está mais alto, aquele que está Sim. menor. Aqui mesmo com lugar reservado e marcado, né, onde tem Aham. o chefe da casa, a esposa, os filhos e tudo mais, mas é onde a gente consegue equalizar e sair daqui com tudo resolvido. A mesa, quando ela tá assim, bem arrumada, toda gostosa, você tá no agora, eu sou daquelas que eu acabo de comer e continuo na mesa. Ah, é muito bom, né? Gosto de sair com pressa. Aham. Mas é isso, que prazer, que surpresa. Olha a surpresa do céu você chegar aqui na live. Maravilhoso, Ana. Eu amo muito o seu trabalho, viu? Admiro Eu você amo. como pessoa, como profissional, e é sempre um prazer, não é? Ver aquilo que você produz é um encanto. Eu amo. Como eu amo mesa, né? Eu amo decoração, amo lugares e amo pessoas, não é? Então, Porque é não tem por como isso que falar de mesa sem falar de pessoas. Eu amo estar com pessoas. A gente não está falando de suntuosidade, né? De coisas caras. A gente está falando de amor, né? De dedicação, de cuidado, nas pequenas coisas. Às vezes um bilhetinho, né? Um papelzinho, uma florzinha, um guardanapinho que você de papel que você faz, de repente uma dobradura diferente. Você está sim, mostrando ali que você se importa, sim, não é? Com a pessoa que você está ao lado, com a pessoa que você está à mesa. Qualquer detalhe, não é? Importa. verdade. O afeto, não é? A Verdade. mesa é afeto. É isso aí. Que prazer, Um beijo, querida. Amei, viu? Amo sua vida. Gratidão. também, tá? Gente, Tô atenta às suas dicas. mesas lindíssimas. E eu já tive a oportunidade de fazer mesas com ela na casa dela, na fazenda dela. Foi Amo. incrível. Foi demais. Gratidão. Um beijo. Tô atenta à sua live. Quero aprender. Beijo. Beijo, Ana. Fica com Você Deus. também. Tchau. Eu vou dar continuidade aqui a perguntas, né, que deixaram pra gente aqui no nosso direct e eu vou responder. De quanto em quanto tempo é importante fazer a mesa? Assim, para a gente ter um resultado eficaz, pelo menos umas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Da última vez eu até falei para vocês assim: aquilo que está em cima da sua mesa é aquilo que você mais dá atenção, é aquilo que está dominando a tua situação, a tua vida. Então,
que acontece, gente? Quando você se reúne no mínimo 2 a 3 vezes por semana, vocês precisam. No final do mês, se você se reunir 2 vezes por semana, no final do mês já são 8 vezes. E aos domingos é importante, pelo menos um café da manhã. Se um acorda mais tarde, faz tipo um brunch, né? Que é o café da manhã com aquele almoço reforçado, faz um café mais elaborado, com alguma coisa quente. Mas, gente, é super salutar estar todos juntos quando possível. Então, concilie os horários. Para vocês terem uma ideia, existem pesquisas, eu só vou citar uma para vocês. No Sul, o índice de divórcio é pouco, sabe por quê? Porque o chimarrão une as pessoas. Então, as pessoas precisam de relacionamentos, precisam estar próximas uma das outras. Então, já que vocês têm esse conhecimento, a gente já falou das 3 esferas da mesa. Uma delas é essa questão do relacionamento. Então, é importante conciliar a agenda das pessoas da casa e pelo menos de 2 a 3 vezes por semana fazer as refeições juntos. É tudo assim no início é novo. Se é novo para você, se vai ser novo para você, essa é como uma semente na terra. Você vai plantar aquela semente e não espera que no outro dia vai nascer nada. Você tem que plantar e acreditar que os resultados vão vir. Você planta, rega, e tudo que dá trabalho é bom, gente. As coisas que vêm fáceis não são boas. Se você pretende ter um futuro bom, quer a sua família bem, unida, próspera e avançando, requer um pouco da sua parte. Então você precisa plantar nessa terra para poder colher bons frutos. Então, de 2 a 3 vezes por semana, concilie os horários. Quando eu falo o que está na mesa que é mais importante para você, talvez você trabalhe muito longe e fique muito tempo no trânsito. Então fica sem tempo para a família. Então precisa conciliar, é importante conciliar os horários para que vocês consigam realmente ter um resultado bom, certo? E agora, um exemplo. Vamos falar aqui do guardanapo. Da última vez eu falei sobre o que eu tinha. Eu trouxe aqui um pouco, né? Um prato, para vocês entenderem. O guardanapo, ele é masculino, vamos repetir. Tudo que está do seu lado direito é feminino. O que está do seu lado esquerdo é masculino. Então, a faca, feminino. O garfo masculino. Isso é importante também, porque eu lembro que antigamente as crianças aprendiam direita e esquerda muito rápido, hoje nem todos. Então a gente precisa também aprender isso e falar sobre isso, sobre o masculino e o feminino na mesa. Feminino lado direito, masculino lado esquerdo. O guardanapo, ele é o guardanapo, então ele pode ficar do lado esquerdo. E hoje, como nós não temos nem a xícara e nem o bol, aí ele fica bonito aqui. Geralmente até em casamento a gente utiliza o guardanapo em cima porque contribui para a decoração, para ficar mais harmônico. Então é um lado mais neutro. Então o guardanapo pode ficar aqui, mesmo sendo o guardanapo, ele hoje fica super bem aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a maneira de usar guardanapo, certo? Ó, o guardanapo, gente, às vezes a gente vê em filme isso, né? Eu em casa também, né? Guardanapo, as pessoas fazem assim, ó. Guardanapo não é toalha. Então, o guardanapo, ele serve para você colocar, ó. Peguei o guardanapo, tirei o suporte, coloco o suporte do lado esquerdo e coloco aqui, jogadinho aqui. Por quê? Porque pode cair alguma coisa e já está aqui para proteger a sua roupa. E a maneira de utilizar o guardanapo. Você pode utilizar essa parte de dentro e vai mantendo ele depois, se você tiver que ir ao banheiro, ao toalete, ou pegar alguma coisa, apoiar ele na mesa, vai ficar fechadinho porque você usou o lado de dentro. Usou, colocou de novo aqui. Agora tem uma outra maneira que talvez dê um pouco mais de trabalho. É você fazer assim e utilizar realmente a parte de dentro, né? Limpou. Por que utilizar o guardanapo, gente? A gente está comendo, você vai comer e talvez você suje a boca. E você vai beber. Então, vai sujar a borda do copo.
Por isso que é importante acabar de comer, se você perceber que está precisando, vem, dá uma limpezinha e coloca ele novamente ali. Então, gente, é simples, é importante utilizar tudo que a mesa tem. Não fique com medo de usar guardanapo, porque a máquina ela lava tudo. Então, utilize com segurança. A mesa também ela vai treinar você a ter segurança. Você sabe que uma das pesquisas que existe mais antiga sobre os benefícios dos filhos serem criados à mesa são filhos mais seguros, filhos confiantes. Então, os filhos que comem ao redor da mesa, sabem utilizar os utensílios, são pessoas mais firmes e mais seguras. Então, isso, para quem não tem o hábito, vai criar essa segurança, vai perder o medo, vai gostar, vai ter prazer. Porque quando a gente aprende, você vai aprender a pilotar, gente. Eu que dirijo. Isso aqui para mim é para pilotar a mesa. Você vai aprender a pilotar. E se você já sabe, aprende mais. E perde o medo disso tudo, de usar. Hoje a gente tem aqui, ó, a faca e o garfo de peixe, que eu amo, que alguns restaurantes já não utilizam mais. É uma pena. Mas está aqui. Porque o peixe ele é macio, então ele não tem corte, é só para separar mesmo a carne, sabe? Então segura assim, ó, cortou, separou. Se você quiser, come com a mão esquerda ou troca, come com a mão direita, sempre apoia os talheres assim, ó. Ou do ladinho do prato, tem prato que não dá mais para apoiar, porque ele pode vir com algum design, você apoia, pega a bebida, toma, vai para o guardanapo e volta. É um balé, gente. É simplesmente um balé. Isso vai te tratar para que você fique firme, seguro e possa avançar na vida, que seus filhos também façam isso. Então, gente, aprendemos um pouco mais sobre o guardanapo. Tem gente que restaurante italiano ainda põe aqui. Mas, gente, eu acho que isso é coisa de filme, né? Será que alguém faz isso? Colocar o guardanapo? Não rola, né? Então, vamos ver aqui mais uma. É isso aí, gente. Então, eu falei para vocês sobre duas pesquisas, né? E é comprovado no Sul que as pessoas são. O índice de divórcio é pouco, porque eles tomam chimarrão juntos. Então, a gente precisa de pessoas. E o mundo ele está tão corrido, os dias de hoje estão tão corridos, tirando a atenção das pessoas, é o trabalho, a pressão psicológica, a cobrança, né, em cima das pessoas que provêem a casa. E até as crianças, os adolescentes, eles têm tantas tarefas que acaba que a parte que as pessoas se relacionam, que precisam conviver, criar segurança, vai ficando por último. O que é uma pena. Deveria ser o contrário, mas a gente está aqui, a gente não desiste, a gente persevera e eu tenho fé que vocês vão desfrutar ainda cada vez mais da mesa e vão conseguir conciliar e desfrutar dos benefícios dela, porque são inúmeros, né? A gente começou hoje falando sobre a ordenança, porque a mesa é uma ordenança. A mesa ela traz prazer, ela traz segurança e honra também. Eu vou contar aqui uma história para vocês, que o pai dos meus filhos, ele faleceu, então eu trouxe isso desde de criança, que minha mãe utilizava a mesa e eu também vim utilizando a mesa em casa. E os meus filhos nunca me desobedeceram. Nunca nenhum filho meu levantou a voz para mim. Porque a mesa ela também educa. A mesa educa. E aí, quando ele faleceu, ele tinha um lugar dele na mesa. E eu sempre falo que as pessoas falam que não tem lugar na mesa, não tem lugar marcado. Tem lugar marcado? Sim. Porque eu acostumei agora também Valdécia a sentar no lugar de honra, né? Porque ele é o provedor da casa. Aqui, ele é o provedor da casa. Então, tem o lugar dele. E na convivência com os meus filhos, com o pai deles, a mesma coisa, tinha o lugar dele. Quando ele faleceu, a gente não conseguia, aquela cadeira ficou muito tempo sem ninguém sentar, ninguém sentava ali. Porque e eles cresceram vendo o pai primeiro ser servido, vendo o pai tendo o lugar dele. Essa questão de honra, como é que você vai aprender honra
se você não usa a sua mesa? Cá para nós, para e pensa. Se a pessoa não tem o hábito de usar a mesa, hoje tem muito curso que ensina, mas a prática é que faz com que você seja eficaz. A prática é que faz com que você saiba de verdade o que é a honra. Então, bora usar a mesa, gente. Principalmente, eu sempre falo, eu gosto de falar para iniciantes, que ninguém se ofenda aqui, quem já está assim, na maturidade que nem eu, porque eu uso, gente, mas eu sei que tem muita gente que usou e deixou de usar por conta do tempo. E tempo não é desculpa, gente, de verdade. Tempo, assim, é a desculpa que a pessoa está usando. Mas se você quer de verdade ter uma família que prospere, que avance, que sabe, que galgue novos degraus na vida, você precisa conciliar esse tempo para poder desfrutar disso. E isso só vai acontecer quando você utilizar a mesa da maneira correta. Hoje eu só dei os primeiros passos para vocês, mas é aqui que está o segredo. Eu falei coisas para vocês aqui que ninguém conta. Vocês veem, para vocês terem uma ideia, uma amiga minha entrou na live para falar o que eu falei para vocês, que é o tema da live. Eu vou contar para vocês aquilo que ninguém conta, segredos que ninguém conta. Então, a aula de mise en place tem muitas professoras, aula de etiqueta, ótima, parabéns, e são lindíssimas as aulas delas. E eu também entendo de mise en place, porque eu trabalho com casamentos há mais de 20 anos, faço mesa postas há mais de 20 anos, já dei aula presencial, mas há algo muito maior do que só a etiqueta. Há algo por trás disso tudo muito maior, que é o que salva vidas, que é o que que eu sempre falo, existem inúmeras pesquisas. A cada episódio eu vou mostrar para vocês uma pesquisa comprovadamente de que dá retorno, de que, sabe, eu falei para vocês na última live sobre a palavra delinquência, que está se usando hoje como se fosse uma coisa comum, sabe? Ah, fulano é delinquente, tá agindo como delinquente. Não pode, porque as pessoas precisam de relacionamento, precisam de atenção, precisam estarem aqui. E é como semente e terra. Vai dar trabalho? Vai, mas tudo que dá trabalho é bom. Você não está acostumada, não tem problema, acostuma. Vai fazer a primeira vez, a segunda, a terceira, vai falar, ai, tô cansada. Não interessa. Primeiro lugar é a tua família. E depois que vai entrar no esquema, as pessoas já vão começar a ajudar. Você já pode marcar, olha, tal dia tem um jantar aqui em casa. Aí os filhos se reúnem, um faz uma coisa, outro faz outra. Você não teve tempo de cozinhar, compra comida pronta, mas se reúnam. E sem o celular e sem televisão. Desfrutem daquele momento. Desfrutem daquele momento, porque a vida é assim, ó. E depois não tem mais jeito. Não tem volta.